Embargos de terceiro preventivos no Código de Processo Civil. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito. Aqui eu falo sobre processo civil raiz. Se você gosta desse conteúdo, comente, curta, ative as notificações para saber das novidades, compartilhe o conteúdo e também veja os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. O vídeo de hoje é sobre a regulação dos embargos de terceiros no Código de Processo Civil, a partir da sua concepção tradicional e as novidades, as inovações que foram promovidas sobre essa espécie de ação no CPC de 2015, partindo da ideia de que os embargos de terceiro consistem no meio processual adequado para o exercício da pretensão de quem teve algum bem constrito ou sob o risco de sofrer uma constrição por decisão judicial, sem ter participado, seja como parte, seja como terceiro, no processo judicial. Ou seja, é uma ação proposta por uma pessoa que não é parte em um processo alheio envolvendo outras pessoas, com o objetivo de excluir desse processo um ou alguns de seus bens, sobre os quais exerce pelo menos a posse, da constrição judicial. E sobre o aspecto de procedimento, os embargos de terceiros são um procedimento especial que tutela a posse ofendida por constrição judicial e é regulado pelos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil. Além então de ser um procedimento especial de jurisdição contenciosa, os embargos de terceiro também consistem em uma forma atípica de intervenção de terceiros, ao lado, por exemplo, do recurso de terceiro prejudicado, que é previsto no artigo 996 do CPC. Por quê? Não está prevista no CPC como uma espécie típica de intervenção de terceiro, lá nos artigos 119 a 138 do CPC, que listam como as 5 hipóteses de intervenção de terceiros, que são assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amigo da corte, mas é uma forma em que uma pessoa que não participou de um processo judicial possa exercer a defesa da posse que tem sobre um bem que foi constrito, que sofreu algum tipo de restrição por decisão judicial em um processo envolvendo outras pessoas. Além de ser uma forma atípica de intervenção de terceiros, de observar um procedimento especial, os embargos de terceiro também consistem em uma ação possessória atípica, ao lado de outras, como ação de despejo, anunciação de obra nova, entre outras, porque os embargos de terceiro se diferenciam de uma ação possessória típica, em que a parte autora busca uma proteção judicial contra ameaça, turbação ou esbulho da sua posse, que são praticados pelo réu. Isso nas ações possessórias típicas. Nos embargos de terceiro, esse ato de violação da posse é causado por uma decisão judicial, por um ato praticado por um juiz do processo em que o possuidor não participa, não atua, não intervém de alguma forma. Então, é claro que essa decisão judicial vai ser praticada provocado a requerimento da parte credora ou da parte que requer no processo a constrição judicial sobre o bem do terceiro, mas o ato que viola a posse de forma direta é a decisão judicial. E de forma expressa, o artigo 674 do Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de terceiros de forma preventiva ou repressiva. Isso foi uma mudança porque o CPC de 73 regulava apenas e admitia de forma expressa apenas o cabimento de embargos de terceiro repressivo, ou seja, após a constrição judicial. Então, com a entrada em vigor do CPC no dia 18 de março de 2016, passou a ser admitida de forma expressa na nossa legislação o cabimento dos embargos de terceiro, não apenas após a prática do ato judicial, mas também em momento anterior, quando for certa a futura realização da constrição judicial, o que acontece, por exemplo, com a averbação da existência da execução no registro de imóveis, do imóvel que já está na posse do terceiro, ou até mesmo a averbação da existência da execução
ou da demanda judicial no registro do veículo ou de algum outro bem sujeito a registro, de acordo com o previsto no artigo 828 do Código de Processo Civil, quando essa averbação recair, for feita de forma indevida sobre um bem de terceiro. E em virtude dessa mudança, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um processo que iniciou na vigência do CPC de 73, admitiu a oposição de embargos de terceiro preventivos com fundamento na averbação da execução no registro do veículo do terceiro, que antes tinha sido do devedor, e isso aconteceu no julgamento do recurso especial 1726186, 1726186 da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em que se concluiu que, apesar da existência de previsão expressa no CPC de 73, a oposição preventiva dos embargos de terceiro já era possível no código anterior, e a relatora concluiu que a falta de previsão específica no CPC de 73 não afastava o direito do terceiro à tutela inibitória, que nesse caso pode ser exercida por meio dos embargos de terceiro, considerando a ameaça de constrição judicial sobre um bem do embargante que não participa do processo originário. E nesse acórdão da terceira turma, a relatora cita acórdãos anteriores da primeira, da terceira e da quarta turmas do STJ que já admitiam o cabimento de embargos de terceiros preventivos na vigência do Código de Processo Civil de 73. Existe também um julgamento mais recente, mais recente no sentido de ser posterior à vigência do CPC de 2015, um acórdão de 18 de agosto publicado em 18 de agosto de 2016, em que a segunda turma do STJ admitiu a oposição de embargo de terceiro quando o terceiro estivesse na ameaça iminente de apreensão de bens de sua posse ou propriedade. Isso foi decidido pela segunda turma no agravo regimental no RESP 1155796 de São Paulo, agravo regimental porque tinha sido ainda interposto na vigência do CPC de 73. Então nós já tínhamos na vigência do Código de 73 decisões da primeira, segunda, terceira e quarta turmas do Superior Tribunal de Justiça que admitiam com fundamento genérico na tutela inibitória o cabimento de embargos de terceiro de forma preventiva, ainda que o CPC de 73 regulasse e previsse apenas o cabimento dos embargos repressivos, o que foi pacificado em definitivo com o CPC de 2015, que admite de forma expressa a oposição preventiva ou repressiva dos embargos de terceiro. Então, a partir da vigência do CPC de 2015, o STJ reafirmou o seu entendimento anterior sobre o cabimento de embargos de terceiro preventivos na vigência do Código de 73 e, na prática, considerando que o artigo 674 do CPC de 2015 admite o cabimento de embargos de terceiro preventivos e repressivos, essa decisão que eu mencionei da terceira turma serve para uma manutenção do cabimento e da possibilidade de eventuais ações já propostas em data anterior a 18 de março de 2016, como uma questão de direito intertemporal, ou seja, de situações que aconteceram lá na vigência do Código de 73 e foram debatidas, ou mesmo que o processo tenha iniciado na vigência do Código de 73 e essa tramitação prosseguiu na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Com isso eu encerro esse vídeo. Em breve eu volto com mais um vídeo sobre esse assunto. Se você quiser, deixe suas perguntas, dúvidas, sugestões e comentários. Em breve eu estarei de volta por aqui. Até mais!